Bom Bom dia! dia, minha princesa. Bom dia, muito obrigada, tia. Estava aqui na oração, aí fui indo. Bom dia Eu para vou todo sair aqui. mundo. Bom Esteja dia com a para todo palavra, toda mundo. sua. Amém, amém. Bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo que tá aí na live, estava nessa oração. Bom dia para minha tia que eu vi entrando aí, minha tia linda, Conceição. Ó, vocês oraram por ela, ela foi batizada dia 7. Domingo ela já pescou uma alma, já levou uma alma para a igreja, já aceitou Jesus, já se reconciliou com Jesus. Eu falei para ela, rapaz, você já está pescando? Batizou ontem e já está pescando. Um tapa na minha cara que ela deu. Beijo, tia, beijo para todo mundo. Vamos lá, então. Ontem a gente estava falando sobre orar ao Pai em nome de Jesus, né? A gente está no nosso terceiro bloco. O nosso primeiro bloco de assuntos foi o que é oração. O segundo bloco foi por que orar. E a gente entrou no terceiro bloco, né? Como eu falei, sempre estou repetindo isso. A gente vai afunilando. E o terceiro bloco é princípios para uma oração eficaz. E aí a gente viu o primeiro tópico desse bloco é sobre orar ao Pai em nome de Jesus. Então, se você não estava aqui ontem, quando a Tia Havana liberar, você pega a primeira parte, porque hoje a gente já está da metade para o final desse tópico. Ontem a gente falou sobre o nome que Jesus recebeu, né? A gente viu que Jesus recebeu um nome. A gente viu que esse nome de Jesus tem uma influência em um determinado lugar e num determinado número de pessoas. E a gente viu que é sobre toda a humanidade, no céu, na terra e debaixo da terra. E a gente viu que Jesus revelou esse nome. Nós vimos também que esse nome revelado de Jesus não é para todo mundo, porque ele mesmo diz que o mundo não quis, não recebeu. Então ele diz lá em João 17:6, que ele revelou o nome de Deus, o nome do Pai, aqueles a quem o Pai deste a ele, aquele a quem o Pai deu a ele, na verdade, deste errado. Aquele que o Pai deu a ele. Então, até eu pedi para vocês refletirem no que a gente conversou, sobre no quanto poderoso é o nome de Jesus, como não é para a gente desassociar o nome de Jesus da pessoa de Jesus, que muitas vezes a gente, como igreja, acaba fazendo isso. E eu pedi para vocês meditarem em João 17, quem pudesse. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Ontem eu já citei alguns versículos de João 17, como esse, por exemplo, que o Senhor falou, né? Eu revelei teu nome àqueles a quem me deste do mundo, que Jesus estava falando que não foi a qualquer pessoa. E aí ele estava, em João 17, continua várias vezes falando a respeito do teu nome, do teu nome. E hoje a gente vai entender algumas chavinhas que tem em João 17. E eu estou mesclando o que o Senhor falou sobre João 17, porque foi o Senhor que falou sobre João 17, com o pensamento do autor do livro, tá bom? Então hoje a gente vai entrar no terceiro degrauzinho, que foi Jesus recebeu o nome, Jesus revelou o nome. Agora a gente vai entrar no terceiro degrauzinho, que é que nome é esse? E a gente, quando lê João 17, a gente tem lá no versículo 11 uma chavinha muito, muito interessante, que Jesus fala assim: Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Jesus tem o nome do Pai. O nome de Jesus é o nome do Pai. Tudo que está em Jesus é do Pai. Ele fala, tudo que o Pai tem é meu. Por isso que eu falo para vocês que vou enviar a vocês o meu Espírito, porque tudo que o Pai tem é meu. Então, quando ele fala que vai enviar até o Espírito Santo, ele diz, estou falando que eu vou enviar porque o que é do Pai é meu. Inclusive o nome. Então, a gente tem que ter consciência de que quando a gente está falando em nome de Jesus, a gente está falando do nome do próprio Deus. Nós não temos medo
de falar sobre Deus, como, por exemplo, os judeus nem mencionam o nome de Yahvé, né? Nome que não tem pronúncia lá na língua deles, por tamanho temor. Nós não temos medo, porque o perfeito amor lançou fora de nós esse medo do Pai. Mas a Bíblia mesmo diz que nós devemos temer ao Pai, temer ao Senhor, não usar o nome dele em vão. Isso é bíblico. Então a gente tem que saber que quando a gente está usando o nome de Jesus em vão, sem consciência, sem temor, sem zelo, sem cuidado, só como uma expressão do dia a dia, uma gíria, que até gente que nem é cristão usa. Quanta gente do mundo que usa essa expressão como se fosse só um jargão popular, uma parte da nossa cultura. Quando a gente faz isso, a gente está usando o nome de Deus em vão. Então a gente precisa entender que quando a gente ora ao Pai, no nome do seu filho, que tem um nome que ele mesmo deu, que é o nome do próprio Deus, a gente está fazendo isso com o nosso coração exposto diante de Deus. Então a gente precisa entender que a gente não pode orar ao Pai de maneira vã, usando o nome de Jesus e o nome dele por qualquer coisa, pedindo para os nossos próprios interesses, pedindo para que aquilo que a gente pensa aconteça, pedindo sem o zelo de passar pelo filtro da palavra de Deus, pedindo sem o zelo de entender qual é a vontade do Pai. A gente está usando o nome dele. Então, quando a gente entende que o nome de Jesus é o nome do próprio Pai, a gente já aprofundou mais um pouco esse nosso entendimento a respeito de que nome é esse. Lá em João 17,12, Jesus diz: durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. O nome de Jesus nos protege. E é o nome do próprio Pai. Como eu falei, ele disse: Pai, tu me deste o teu nome. Então a gente tem que entender que quando a gente ora ao Pai, em nome de Jesus, precisa haver uma submissão a esse nome. Precisa haver uma sujeição a esse nome. Precisa haver uma rendição a esse nome. Não é simplesmente usar o nome de Jesus. Precisa haver uma sujeição a esse nome. Ok? Esse é o terceiro tópico dessa parte que nós estamos vendo de orar ao Pai em nome de Jesus. E aí depois a gente aprofunda mais um degrauzinho que eu acho lindo. Porque assim, Jesus recebeu o nome do Pai, né? Jesus recebeu o nome. Jesus revelou esse nome. A gente viu que Jesus recebeu esse nome que é do Pai. E aí o que ele faz depois? Ele dá o nome do Pai pra gente. Então, olha só. Jesus recebe, revela, a gente descobre que o nome é do próprio Pai e descobre que a gente tem esse mesmo nome. Onde que a gente vê isso? Lá em Efésios 3, do 14 ao 16, está escrito assim, ó. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de Jesus, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Nós somos família de Deus. E ele continua, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, com E maiúsculo, no homem interior. Então, o que acontece aqui? A gente descobriu que a gente recebeu o sobrenome da família. A gente recebeu o nome da família. A gente passou a pertencer a uma família. Então, não só Jesus recebe o nome do Pai, como por meio da sua obra redentora, como eu citei ontem, a gente recebe esse nome. Por isso que ele fala, vocês podem saber que vocês mesmos vão pedir diretamente ao Pai, porque o Pai ama vocês assim como ele me ama. Porque nós recebemos o nome da família. Então, quando a gente fala que nós somos filhos, é porque nós temos o nome da família. Quando alguém nasce numa família, ela recebe o nome daquela família. Você recebe o sobrenome dos seus pais, de onde você veio.
Então, quando você entra na família de Deus, você recebe o nome do Pai, assim como Jesus recebeu. E é nesse nome, como filhos de Deus, que nós oramos ao Pai, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós recebemos o nome do Pai em Jesus, porque sem Ele nós não teríamos condições de nos chegarmos ao Pai por causa de toda a obra redentora que Jesus fez. O nome do Pai na pessoa de Jesus, que nos dá o poder através do seu Espírito Santo. Então, mais uma vez, quando a gente ora ao Pai, em nome de Jesus, a gente está incluindo o Espírito Santo, porque é através disso, através dessa obra redentora, que nós recebemos o nome, o selo da família, o Espírito Santo de Deus que mora em nós. A prova de que nós pertencemos à família. Eu estou falando isso porque por causa dessa orientação que está na palavra, de orar ao Pai em nome de Jesus, muitas pessoas já vieram falar para mim que elas não podem falar com o Espírito Santo, que elas não podem falar com Jesus, porque a gente tem que falar só com o Pai. Que elas tinham até medo. Gente já veio falar comigo que tinha medo de orar falando com o Espírito Santo, porque não sabia se estava cometendo idolatria. Então, eu tô falando isso para a gente desfazer essa confusão, porque são três pessoas, mas são uma só. O Espírito Santo também é Senhor. Você vai pedir ao Pai em nome de Jesus e o Espírito Santo vai te levar a orar da maneira certa. Mas isso não quer dizer que eu e você não podemos nos relacionar com Jesus e com o Espírito Santo. Então não tenha medo de se relacionar com o Espírito Santo. Não tenha medo de se relacionar com Jesus. Mas todos, tanto o Espírito Santo quanto Jesus, vão levar a gente ao Pai. O Espírito Santo sempre nos levará a Cristo. E Cristo sempre nos levará ao Pai. Não tenham medo de se relacionar com o Espírito Santo, porque é por causa de heresias como essa que o Espírito se extingue no meio da igreja. O Espírito Santo é o Senhor. A Bíblia diz isso pra gente. Não tenha medo de se relacionar com o Filho e com o Espírito Santo. Mas saibam que tanto um quanto o outro vão levar a gente a conhecer o Pai invisível, o Pai das luzes, o Pai a quem Jesus veio para que a gente pudesse ver de alguma maneira como ele era. O Espírito Santo é quem clama dentro da gente: Abba, Pai, papai, paizinho. Então não tenha medo, o Espírito Santo e Jesus nunca vão levar vocês a contradizer a palavra, a fazer uma heresia contra o Senhor. Eles estão sempre alinhados, perfeitamente alinhados. Ninguém está competindo com ninguém está querendo ter causa própria, ninguém está querendo ser adorado mais que ninguém. Eles são um só. Eles são um só. Podem ficar confiantes em se relacionar com o Espírito Santo e com Jesus e com o Pai. Porque um sempre vai levar a gente ao outro. É assim, é uma perfeita comunhão. Então, eu queria frisar bastante isso, que a gente recebe o nome do Pai na pessoa de Jesus e temos como selo o Espírito Santo, a garantia, esse poder que esse nome traz através do Espírito Santo. Não precisam ficar com medo de se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à igreja. Eu não vou entrar muito nisso agora, porque a gente vai falar um pouco disso um pouco mais lá para frente, mas eu queria fazer esse alerta que o Espírito Santo foi dado à igreja. E o Espírito Santo, a gente vê lá vou ter aqui João 14, 23. Diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada nele. Quem é que mora dentro da gente? É o Espírito Santo. Então não tenha medo, porque o Espírito Santo é o próprio Pai e o Filho morando dentro de nós. Ok? Podem dar todo o lugar possível para o Espírito Santo. E saibam que se é o Espírito de Deus, jamais fará heresia no meio da igreja. Agora a gente tem uma coisa. Jesus recebeu um nome. Jesus revelou esse nome ao que são seus. A gente descobriu que esse nome é o nome do próprio Pai.
a gente descobriu que Jesus nos deu esse nome, ou seja, nós viramos família, nós viramos pertencente à família de Deus. E agora que nós temos esse poder desse nome, a gente precisa buscar a essência desse nome. Quando alguém é adotado, e foi isso que aconteceu conosco, nós fomos adotados por Deus, aquela pessoa não tem a essência daquela família que adotou. Mas conforme ela convive, conforme ela passa tempo, ela adquire intimidade, ela adquire aprendizado, e espera-se que essa pessoa fique com a essência daquela família. Porque foi através daquela família que aquela pessoa foi ensinada. Foi através daquela família que aquela pessoa foi cuidada, foi abençoada. Então, o coração passa a ser um só, digamos assim. Às vezes tem até gente que nasce na mesma família, mas se não conviver com a família, não fica parecido com a família. Com os costumes, com o jeito de falar, com o modo de pensar. Até de coisas mais simples, tipo a receitinha da avó. O jeito que o pai faz alguma coisa. Nós precisamos de intimidade e convivência para termos a essência da família onde nós estamos. Se nós formos adotados pelo pai, então nós precisamos adquirir a essência da família. O nome da família nos dá acesso, nos dá poder, mas a gente precisa da essência, senão a gente vai manchar o nome da família. Não é essa expressão que a gente costuma usar? Quando alguém desvia muito do caminho, que aquela família é honesta, é uma família íntegra. E aí algum filho vai e se corrompe, vai e rouba. A gente às vezes fala, poxa, manchou o nome da família. Então a gente precisa entender que a gente recebe sim poder, recebe acesso através do nome do Pai, através do nome de Jesus, recebe autoridade. Mas se a gente não tiver essência, a gente pode escandalizar o nome da família. E é por isso que lá em Filipenses 2, do 6 ao 8, diz assim, ó. Olha que a gente já conhece esse versículo, mas a gente deixa passar. Olha quantas chaves da essência da família está revelada nesses versículos. Vamos entender qual é essa essência dessa família. Embora, sendo Deus, falando de Jesus, tá? Embora, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. A Bíblia fala, em alguns versículos, falando assim, não sabei que vós sois deuses, pequenos cristos. A Bíblia fala isso para nós. Cristão quer dizer pequenos cristos. Nós ganhamos a natureza de Deus. Mas olha a essência aqui. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Está aqui uma dica da essência da família. Não ser soberbo, não ser vaidoso, não considerar que ser igual a Deus é algo que a gente deva se apegar. Tipo, eu tenho poder. Vamos continuar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Olha aí outra dica da essência da família. Se esvaziar de nós mesmos. Continua. Assumiu a posição de escravo. Ah, Nath, mas a Bíblia diz que nós somos livres. Nós somos livres, mas decidimos ser escravos do amor de Deus. Estarmos presos a esse amor, através do nosso livre-arbítrio. Então, outra essência, assumiu a posição de escravo. Não é um escravo no sentido de faz e me obedece e acabou. É no sentido de eu estou preso a esse amor. Como Paulo dizia várias vezes. Eu estou preso a Cristo. Eu estou preso ao Senhor. Eu estou preso ao amor de Deus. Eu não consigo escapar desse amor. Eu me fiz escravo. Como aqueles escravos que recebiam liberdade, mas decidiam por vontade própria, ficar com o seu senhor. É esse tipo de escravo que está falando aqui. Então, a gente vê mais um ponto da essência da família. E nasceu como ser humano, porque estava falando de Jesus, né? Nós temos a natureza de Deus e nascemos como seres espirituais novamente. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Então, está aqui outra essência da família. Seja humilde. Não queira ser o maior, queira ser o menor.
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência, outra essência da família. Tudo isso se resume a uma coisa: sair do centro da sua vida. Tudo isso se resume a Jesus no centro da tua vida. Deus no centro do Evangelho, não a gente. A nossa vida pertencendo ao Senhor, ao Pai, e não a gente no centro de todas as coisas. Tudo isso nos dá a entender, nos dá o entendimento a respeito do que esse nome traz para a nossa vida. Quando a gente faz uma oração ao Pai em nome de Jesus, toda essa essência está dentro dessa expressão. Senhor, eu faço uma oração em nome de Jesus, que você castiga minha irmã. Está batendo com a oração, com a essência da família? Não está. Senhor, eu faço uma oração em nome de Jesus, que você realize todos os meus sonhos, porque, Senhor, eu preciso ser feliz nessa terra, eu vim para cá para isso. E se eu não for, eu vou ter um treco, eu não vou mais... Está batendo com a essência? Não está. Senhor, eu preciso que o Senhor faça o que eu quero, senão eu não vou mais fazer nada para o Senhor, o Senhor vai ver só. Eu não vou mais fazer nada na sua casa, porque eu estou revoltado, porque alguém me deu oi. Faz alguma coisa, Senhor. Não está batendo com a essência. Então não adianta a gente orar em nome de Jesus, se a essência não é de Jesus. Tudo isso até agora a gente está vendo que está acontecendo do lado de dentro da família, aqueles casos de família que só quem é da família conhece. Todo aquele tratamento, toda aquela consciência, toda aquela transformação do lado de dentro. Mas como as coisas de Deus sempre transbordam, sempre é de dentro para fora, não é para parar dentro, ele não retém nada. Chega a hora de usar o nome de Jesus para o lado de fora da família, para o lado de fora do nosso relacionamento com Deus, que é quando está lá Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 a 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Em meu nome. Então agora a gente vê a autoridade no nome de Jesus, não só trabalhando dentro da gente, no nosso relacionamento com o Pai, mas fazendo sinais, prodígios e maravilha e aplicando o reino externamente. A gente tem aqui Pedro, né? Quando estava indo com João para o templo, perto da Porta Formosa, e o paralítico falou, pediu esmola, e ele falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele tinha acabado de receber o Espírito Santo, e aí ele falou: em nome de Jesus, levanta e anda. Eles estavam revestidos do poder através do Espírito Santo na pessoa de Jesus. E aí eles fizeram uma declaração perante ao Pai e o Pai atendeu. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha o processo dos discípulos até chegar em nome de Jesus, levanta e anda. Para que a gente use isso da maneira certa. Porque às vezes a gente pode usar da maneira errada. A gente tem aqui alguns exemplos. A Tia Havana até citou ontem dos meninos que tentaram expulsar os demônios, no nome do Jesus a quem Paulo pregava. Eles não tinham nascido de novo, eles não tinham feito parte da família, eles não tinham aceitado Jesus. E foram tentar usar um nome que não era o nome da família. E aí os demônios falaram para ele: ó, Jesus eu sei quem é, tá na família, Paulo também. Mas vocês não estão vendo esse sobrenome em vocês, não. E aí pegaram eles tiveram que sair correndo, foi um caos. A gente também tem aqueles que entraram na família e falaram: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos. Mas são aquelas pessoas que entraram na família, mas não buscaram a essência da família. Eles foram direto para a parte de fora, para a parte de mostrar o poder de Deus do lado de fora. Foi útil para o reino? Foi. Mas não era sobre a família. Porque Jesus falou para eles: apartem-se de mim. Eu não conheço vocês. Vocês até usaram o nome da família. Vocês ficaram passando o cartão lá. Mas o cartão nem era de vocês. Vocês nem tinham autorização
para ficar passando isso de maneira íntima. Era mais para usar o meu nome. É como aquele filho que é interesseiro, aquele filho que quer tudo dos pais, mas não ama os pais. Infelizmente, a gente vê casos assim. Filhos que, por exemplo, exploram idosos, pais idosos, querendo só a aposentadoria, a herança, mas eles não cuidam, não amam. É semelhante a esse tipo de filho. E nós também não queremos isso. Nós não queremos usar o cheque em branco, o cartão, sem limite de Jesus, sem ter nenhum tipo de elo com ele. E nós temos aquele outro exemplo, que é um exemplo que dói para nós como igreja, mas é quando o pai veio trazer o filho epilético para que os discípulos de Jesus curassem. E aí os discípulos não conseguiram. Aí Jesus chegou e ele falou: Senhor, me ajuda. Eu trouxe meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram curar. E Jesus falou: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês? Isso está lá em Mateus 17. Mateus 17, 17. Isso. Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me um menino. E aí Jesus foi e libertou ele, expulsou os demônios e ele ficou bom. Então a gente tem a terceira vertente, que é os filhos, os discípulos que não entenderam ainda o poder de pertencer à família e ter o nome de Jesus. Nós não queremos ser nenhum desses. Eu sei que nós não queremos ser nenhum desses. Nós queremos ser filhos que entenderam que Jesus recebeu o nome do Pai, nos deu esse nome, nós fazemos parte da família. E nós temos a essência da família e usamos essa essência para estabelecer o reino do lado de fora. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Em João 17 fala isso, se vocês leram. Tem essa chavinha de João 17 que Jesus fala: eu e o Pai somos um. Quando a gente usa o nome de Jesus, a gente está dizendo de maneira madura, a gente está dizendo que ele não é só uma expressão, é uma pessoa em quem eu vivo. É uma pessoa que vive em mim e eu nele. Ele é a minha herança. Lá no Salmo 16, versículo 5, o salmista diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. Quando nós, como filhos maduros, usamos o nome de Jesus, nós estamos dizendo, nós que estamos na pessoa de Jesus, e Ele que está em nós que somos um com Ele, assim como Ele e o Pai são um. Nós que somos um, porque era Pai, Filho e Espírito Santo. Agora é o Pai, os filhos e o Espírito Santo. Nós fazemos parte da família, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Então a gente está dizendo que nós que estamos como igreja, na pessoa de Cristo, clamando ao Pai, pelo poder do Espírito Santo que clama em nós estamos orando sobre isso, isso e isso. Quando nós usarmos o nome de Jesus como filhos maduros, nós precisamos declarar ao Pai que Ele não é só uma expressão, Ele não é um interesse, Ele não é um cartão que eu vou lá e saco, como o filho pródigo fez com a sua herança. É uma pessoa. E aí a gente diz: Pai, porque eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, eu te peço isso. Pai, porque eu amo Jesus e a pessoa dele, eu posso ter acesso ao Senhor. Todas as vezes que você mudar o nome de Jesus pela pessoa de Jesus, isso vai te dar um entendimento melhor da autoridade que esse nome tem. Como eu falei ontem, às vezes a gente separa o nome da pessoa. Mas quando a gente fala em nome de Jesus, a gente está falando na pessoa de Jesus. Eu faço isso. Na pessoa de Jesus, eu peço isso. Na pessoa de Jesus, eu declaro isso. Então, que a gente possa entender o nível da maturidade que nós precisamos ter quando a gente orar ao Pai em nome do objeto do seu amor, seu Filho amado, que distribuiu esse amor e esse nome com a igreja, conosco que somos filhos de Deus, seus irmãos. Então, que a gente possa de verdade ter essa consciência
E só para finalizar, eu queria deixar para vocês, eu não vou botar aqui para a gente ouvir por causa do tempo, mas que vocês ouçam a música de Ademar de Campos, que fala o nome de Jesus. É uma música conhecida, antiga, que fala o nome de Jesus é poderoso. É uma música antiga. E aí, quando vocês ouvirem essa música, vocês trocarem o nome de Jesus pela pessoa de Jesus, por essa expressão, na pessoa de Jesus e a pessoa de Jesus. E vocês conseguirem meditar e adorar o Senhor e lembrarem disso todas as vezes que vocês forem usar o nome de Jesus. Eu não vou ler a letra toda, mas diz assim, ó, o nome de Jesus é poderoso. Então a gente troca, a pessoa de Jesus é poderosa. O nome de Jesus é sobre todos. A pessoa de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, a pessoa mais doce, a pessoa mais linda, a pessoa mais sublime, a pessoa que levanta os mortos, a pessoa que sara os feridos, a pessoa mais santa, a pessoa mais pura, a pessoa bendita. E aí ele vai dizendo sobre o nome de Jesus. Que nós, a partir de hoje, nunca mais separemos o nome de Jesus da pessoa de Jesus. Que a gente entenda que a pessoa é a nossa herança. A pessoa é a essência. E a pessoa é que é o poder. E que quando a gente ore ao Pai, em nome de Jesus, isso nunca mais vire uma expressão qualquer. Nunca mais no dia a dia isso vire uma expressão qualquer. Mas que a gente saiba que a gente está colocando o nome da família de Deus no que a gente declara, nas obras que a gente faz e na oração que a gente declara ao Pai, quando a gente diz em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a gente a cada dia cresça um pouco mais, né, Nath? Amém, se Deus quiser, que eu tô tentando. A nossa oração seja cada vez mais consistente, mais consciente. Porque tudo de Jesus foi intencional, Tudo, não é? Então, tudo. que as nossas palavras também sejam intencionais, que a gente sabe exatamente o que está falando aqui. Porque senão a gente fica jogando conversa fora. A verdade é essa com Deus. E não é errado, tá? Mas quando a gente vai pedir alguma coisa, quando a gente vai usar o nome de Jesus, a gente é intencional. E aí no dia a dia você vai falando com Deus sobre o que você acha, o que você não acha, o que você pensa, o que você não pensa. Mas a gente é intencional. Uma vez eu perguntei, tia, a Deus, que muitas vezes a gente pergunta, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim? Qual o propósito? A gente muitas vezes pergunta isso, né? E aí o Senhor falou assim para mim, em vez de você me perguntar qual é o propósito que eu tenho para você, faça as coisas que você faz de propósito. Com propósito. Seja intencional em tudo que você faz. E naturalmente você vai estar dentro do meu propósito. Inclusive na oração. É isso aí. Deus te abençoe. Beijo para Mais e vocês. mais. Até amanhã, se Deus Amém. quiser.